Bem-vindos a mais um episódio do podcast mais imobiliário, podcast da Remax Portugal. Hoje tenho a honra de ter aqui comigo dois profissionais, dois nomes incontornáveis e de referência na Remax, João Apolinário e Cristina Miranda. João, Cristina, muito obrigada por estarem aqui. Vocês são conhecidos por terem aqui um caráter, um carisma de liderança, de estratégia grande e, portanto, vamos falar aqui um bocadinho como é que se processa o vosso dia-a-dia e como é que vocês conseguem potenciar rookies, como conseguem identificar talentos e transformar estas pessoas em grandes profissionais e em nomes de referência. Boa? Obrigada por terem aceito o nosso convite. Cristina, o que é que aprendeste aqui ao longo dos anos e como é que tu identificas alguém que tem o perfil necessário ou o perfil necessário para se integrar na tua cultura, na tua equipa? O que é que são aquelas características que para ti são inegociáveis? Vontade de aprender, pessoa que tenha caráter e que faça tudo na vida com muita paixão, que seja uma pessoa que cumpra regras e que seja honesta e, acima de tudo, que traça um objetivo e que o cumpra. São características que eu admiro em qualquer profissional. Muito bem, ótima resposta. A verdade é que é muito difícil para alguém abraçar um projeto onde sente que não tem um grande controle, verdade? Há muitos fatores que podem trazer um grau de desmotivação, nomeadamente o fator financeiro. Isto costuma ser um entrave para as pessoas se juntarem a ti? Sim, como tudo na vida, a parte financeira move o mundo e na nossa área não ia ser diferente, claro. É óbvio, não é? Contudo, quando nós traçamos objetivos, a lâmpada, a luzinha fica acesa e é só saber alimentá-la. Se soubermos alimentar, nunca vai faltar o dinheiro. E não faltando o dinheiro, e nós acompanhando sempre os rookies e o foco, a pessoa não nos motiva, pelo contrário, motiva-nos também a nós. João, e para ti, que és um profissional que está, se calhar há 20 anos, acho eu, se calhar não é de certeza. 20 anos, parabéns, fantástico. O que é que achas que assusta ou desmotiva um rookie logo nos primeiros tempos? Como é que tu, enquanto líder, podes antecipar estas dores? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu acho que tudo começa um bocadinho antes disso, que é o processo de escolha também tem que ser feito de uma forma muito precisa para ser mais fácil depois a integração das pessoas, porque se recrutarmos mal, depois vai ser difícil que essa integração corra bem. Por isso, partindo do pressuposto que nós somos atrativos e conseguimos recrutar as pessoas certas, a partir daí, para mim, o processo mais difícil é fazer com que as pessoas comecem a ter resultados, que se cumpra aquilo que fez com que a pessoa se apaixonasse pela profissão. Aquilo que a Cristina dizia há pouco, que é muito difícil nós conseguirmos em Portugal ainda conseguir captar talento que esteja disponível para trabalhar sem rede, não é? Claro. Nós trabalhamos todos sem rede há muitos anos, já estamos preparados para isso, mas quem não tem é muito difícil conseguires apaixonar as pessoas por uma profissão que não tem nada de garantido. Por isso, quando nós os conseguimos apaixonar, temos que fazer com que rapidamente se cumpra o propósito que fez com que eles chegassem até nós. Por isso, para mim, o mais importante é fazer com que eles comecem a ter resultados, que comecem a cativar os primeiros clientes, a conseguir os primeiros resultados, para fazer com que depois seja mais fácil convencerem a família lá em casa que tomaram a decisão certa. Por isso, claro, para mim, às vezes por aí. Também é uma grande pressão terem responsabilidades familiares que não permitem que tenham aqui uma grande margem. Completamente. Não é? As famílias têm um fator determinante para que o resultado, não aparecendo logo, que seja um fator motivante ou desmotivante, que é anda lá que tu consegues, ou eu bem te avisei que não dava para ti, não é? Por isso. Quando é que arranjas um trabalho a sério? É mesmo isso. E tu sentes essa responsabilidade no teu dia-a-dia, a responsabilidade de dizeres a alguém, vem, confia que isto resulta? É o meu dia-a-dia, o meu e das pessoas que trabalham nesta área de captação de talento de pessoas, é claramente isso. Para já nós temos a sorte de estar numa empresa, e agora vou invocar uma pessoa com quem eu estive há bocado, que é o Jerry James. Ele estava a dizer exatamente isso, que é, primeiro tens que ser atrativo na tua empresa, tens que fazer com que as pessoas queiram estar ao pé de ti.
Mas depois tens a fase seguinte, que é tão importante como a primeira, e que é fazer com que se cumpra, não é? Eu não posso fazer com que alguém se apaixone por mim por uma coisa que eu não sou, não é? Por isso é muito difícil. Rapidamente vai perceber. Claramente, é no primeiro dia logo. O processo de integração, o processo de onboarding fica mais bonito, das pessoas começa no primeiro dia. Porque é o momento em que, de facto, eu falo muitas vezes sobre isto, o momento que desbloqueia as pessoas começarem a trabalhar na tua empresa é o momento em que elas se apaixonam pela estrutura, pela empresa, seja a empresa que for. Se tu no dia 1 tudo o que tu fazes a seguir não se cumpre com aquilo que nós combinámos no dia 0, vai tudo por água abaixo. Sim. Porque lá fora está tudo contra eles, não é? Claro. Lá fora é a família, os amigos, tu estás maluco, o que é que foste fazer à tua vida, tu estavas bem, era noutro sítio qualquer, que é para não estar aqui a dizer nomes, mas por isso para mim a coisa mais difícil é mesmo esta, que assumirmos o compromisso de estarmos lá para aquela pessoa, porque a decisão mais difícil ele já tomou no dia 0. Foi, eu vou trabalhar contigo. Claro, e dar o salto, e dar esse salto. Claramente. Cristina, em relação ao salto e em relação àquilo que é também a diversidade de perfis que nós temos, não é? A liderança acaba por ser algo muito mais personalizado hoje em dia, porque na tua equipa calculo que tenhas variedíssimos perfis, pessoas com necessidades diferentes, pessoas que tens acompanhado de forma diferente. Como é que tu consegues dar a cada pessoa aquilo que ela necessita? Em primeiro lugar, um líder tem que gostar muito de si próprio para gostar dos seus elementos de equipa. Por isso eu gosto muito de mim e gosto muito deles. E gosto muito deles à maneira de cada um. E tento sentir as necessidades de cada um e ajustar-me a cada um deles, tal e qual como fazemos com os clientes. Os clientes também não são todos iguais e temos que ajustar quer o nosso discurso, quer a necessidade de satisfazer os sonhos. Há pessoas que gostam que não se eu ligo muito, outros que não querem tanto, e nós temos que saber nadar consoante a maré. E não só porque estamos numa atividade que é muito intensa em termos de sentimentos, porque lidamos todos os dias com o património mais importante de cada ser humano, e quer em valor, quer em necessidade, que toda a gente precisa de casas. E em termos de equipa acontece a mesma coisa, é porque eles muitas das vezes também são clientes. E nós temos que nos ajustar sempre a cada um, porque Deus, quer a Deus, não agradou a toda a gente e tentou-se ajustar a cada um de nós. E por isso, como líder, eu tento sentir todos os dias o que é que eles necessitam, acompanhá-los, sentir que todos nós temos que acordar todos os dias de manhã com um objetivo, e aquilo que nos propomos, seja pequenino ou seja grande, sermos honestos connosco e com o próximo e tentar sempre cumprir. Se nós cumprirmos, sairmos todos motivados todos os dias. E quando não cumprimos ou erramos, também de sermos honestos e dizer erramos, preciso de ajuda. E isso faz com que todos os dias a equipa esteja satisfeita e que também tenha oportunidade, que em eventos, viagens, que também estejam sempre presentes, que isso é a conquista do nosso trabalho ao longo do ano. Claro, porque nem toda a gente, calculo, e acho que todos nós conhecemos pessoas com essas características, nem todos os profissionais da Remax vêm em busca de dinheiro ou de um valor financeiro. Há pessoas que procuram outras coisas. Claro que sim. Há pessoas que procuram de um carinho, serem enaltecidos. Qualidade também para as suas vidas. Há pessoas que gostam de fazer parte da equipa, que às vezes nem damos por eles, mas que também são importantes. Claro. A notoriedade às vezes não é para todos, há sempre a retaguarda. É quase como na televisão. Na televisão há uma equipa por trás que não é mostrada e que se calhar faz um trabalho tão importante como quem dá a cara. Claro que sim, e esse é mesmo o conceito, não é? Da equipa, é fazer acontecer com cada um que sabe a sua tarefa. Exato, e a união é que dá o resultado e faz o sucesso. Que é um bem comum. Um bem comum, exatamente. E por isso, se todos fazemos parte desse sucesso, temos que nos ajustar a cada um deles para eles verem como são importantes fazerem parte da nossa equipa. Claro que sim.
João, e também é fundamental percebermos, até para pessoas que trabalham em recursos humanos há alguns anos, que o papel aqui de um líder acaba por ser um bocadinho diferente do que é um líder de uma equipa comercial tradicional, onde tu compras o tempo desse profissional e porque compras o tempo, se calhar podes exigir ou ter um grau de exigência diferente. Aqui tu trabalhas com outra coisa, não é? Qual é que é o gatilho que faz cada uma das pessoas mexer? Bom, claramente que sim, porque eu também já conheci líderes que são pagos nessas empresas e já conheci chefes, ou seja, nós falamos muitas vezes sobre isso, entre a diferença de uma coisa e outra. Eu acho que uma das coisas mais importantes na liderança é saber estar na retaguarda e ao mesmo tempo elevar os outros. Eu acho que é essa para mim a coisa mais importante, porque quando tu pões os outros a fazer coisas que fazem melhor do que tu e que tu continuas a fazê-los crescer e a elevar aquilo que é o melhor potencial deles, tu estás a fazer com que a tua empresa também fique muito mais fortalecida. E eu acho que uma das grandes dificuldades que todos nós temos é saber estar no nosso lugar, que é quando começas a ter uma equipa a trabalhar contigo, seja na área que for, é tu perceberes que a equipa tem muito mais valor ela sozinha do que tu ali no meio, não é? Por isso, eu acredito muito que aquilo que nós fazemos dentro do mundo imobiliário é conseguir criar outros líderes que são tão ou melhores do que tu a fazer as mesmas coisas. E é assim é que se consegue crescer, é isso que eu tenho visto ao longo destes 20 anos. A Remax em Portugal tem sido exemplo para muitos outros países, fruto disto, que foi criando outras lideranças que fazem com que repliquem o negócio. Repliquem, inventem coisas novas. Isto é como imaginar este podcast que se calhar, depois de toda a gente começar a ver isto, vai haver muitas outras pessoas também dentro do universo da Remax que vão pegar nesta ideia e vão fazer igualmente bom ou melhor ainda. Claro. E nós aquilo que temos que fazer é indicar o caminho, ou seja, o líder é aquele que está mesmo às escuras, consegue dar os sinais de acompanhamento, levar uma vela, seja lá aquilo que for, que faça com que as pessoas, mesmo no escuro, consigam seguir, porque, na verdade, nós a única coisa que conseguimos fazer é isso, porque as pessoas que vêm trabalhar connosco, como vocês diziam há bocado, vêm à procura cada um da sua coisa. Muitos deles procuram reconhecimento e não sabem, as pessoas vêm trabalhar connosco, muitas porque também não têm alternativa. Ou porque, exatamente, porque é um plano B, muitas vezes. Claramente, nem nunca pensaram nisso. O mercado imobiliário em Portugal foi crescendo com pessoas que tropeçaram no mercado imobiliário e acabaram de fazer uma carreira brilhante cá dentro e que foram fonte de inspiração para muitos outros, e esses para mim também foram líderes. Eu lembro que em 2005 não havia nenhuma empresa a ter resultados acima dos 500 mil euros. Não é? E hoje hoje há agentes imobiliários que fazem mais do que uma agência fazia em 2005. É preciso haver estes líderes que vão abrindo a porta para que depois isto vá crescendo exponencialmente e que se prove que é possível. E é isso que nós temos que também mostrar a quem chega, que de facto os medos são iguais para todos, que eu agora que tenho esta posição já estive no teu lugar há uns anos e efetivamente se tu fizeres aquilo que é suposto vai ser muito mais fácil ultrapassares as tuas barreiras, porque eu acho que o principal ponto crítico da liderança é fazer os outros fazerem aquilo que eles não sabiam fazer sozinhos. E muitas vezes nós não temos coragem para isso porque também não queremos pagar o preço, que é assumir que aquela pessoa que vai trabalhar comigo amanhã pôs as fichas todas em mim. Por isso, e eu ou assumo que ela pôs as fichas todas e então eu também tenho que pôr as fichas todas, ou então a coisa não vai correr bem. E tem que haver um nível de reciprocidade. Claramente. Este novo paradigma de que liderar é servir, concordas com esta frase? Não sei, eu acho que não concordo nem discordo, não é? Eu acho que isso é uma das coisas que nós temos que fazer. Não acho que tenha que ser aquela questão de, como se falava há uns anos, que o líder é o último a comer, ou nós podemos comer todos ao mesmo tempo, não é? Sim. Mas não pode faltar comida. Tem que haver comida para todos. E um líder tem que estar atento a isso, não é? Não tem que ser o último, não tem que ser o primeiro, mas tem que garantir que todos estão no momento certo a fazer aquilo que é suposto, mas ao mesmo tempo estão realizados a fazer a sua parte ou a sua tarefa, ou seja lá o que for. Eu acho nem sempre num regime de igualdade, mas se calhar de equidade, dar a cada um aquilo que cada um necessita. Claramente.
mais uma vez, a maioria das pessoas que trabalham hoje no mercado imobiliário veio de profissões igualmente boas. O país precisa das profissões todas. Eu não estou a dizer que todas as pessoas têm que trabalhar no mercado imobiliário, até porque não dá. Mas a verdade é que muitas, no limite, ganhavam, sei lá, 1.500 euros por mês. Nunca viram coisa diferente, não é? Por isso é impossível alguém dizer, eu vou à procura de ganhar mais dinheiro. As pessoas nunca viram isso. Nem sequer, isso é conversa, como eu costumo dizer. Nós temos é que fazer um bocadinho de cada vez, também lhes dar isto e ao mesmo tempo também lhes puxar para trás, porque a literacia financeira também não existe em Portugal. E há pessoas que se perdem no meio deste negócio, não é? Porque nunca viram 5.000 euros na conta, nunca viram 10, nunca viram 15 e de repente tudo vira em torno de si próprio. E depois vemos-los cair e às vezes é preciso ir lá buscá-los, mas consegue-se evitar isso tudo se nós no dia-a-dia formos educando as pessoas para, não é para viver na pobreza, não é suposto, mas perceberem que não pode ser, entra pelo bolso esquerdo e sai pelo bolso direito ao mesmo tempo, não é? Porque os meses não são todos iguais na nossa profissão, quer dizer, nem nenhuma. Se fores despedido amanhã, também não sabes o que é que vais fazer. Mas esta falsa sensação de segurança nós também temos que a passar para os nossos empresários, porque nós queremos que eles estejam cá há muito tempo e um líder também tem que saber fazer isso. Claro que sim, e falar em empresários, Cristina, quando recebes profissionais na tua equipa, na verdade tu tens que formar empresários. Qual é a tua estratégia para os acompanhar e qual é a tua preparação para o fazer nos primeiros tempos? Primeira coisa, ninguém começa sem traçar um objetivo. Segunda coisa é demonstrar-me qual é o sonho, o que é que gostaria de atingir, qual é a motivação de vir trabalhar para a minha equipa, qual é a razão. Depois, como é que acha que vai alcançar esse objetivo e o que é que precisa para alcançar esse objetivo, para ver se eu estou ao nível de poder ajudar essa pessoa. A partir daí, as pessoas traçam o objetivo e têm que cumpri-lo. E todos os meses, todas as semanas, todos os dias, têm que cumprir uma agenda. Se não a cumprirem, vai ser difícil de atingir a meta. Eu fui atleta de alta competição e como fui atleta, eu tinha uma coisa que era importante, que se chamava foco, que ao bocado ouvi e que é essencial. Segunda questão é cuidado com a alimentação. Há rigor. E por muito que não queiram, qualquer líder, qualquer equipa tem que existir rigor. Sem rigor nós não conseguimos chegar a lado nenhum. É desde o acordar até o adormecer. O rigor existe sempre, é o rigor de vestir, é o rigor de chegar a horas, é o rigor de cumprir o que os clientes querem, o que a equipa quer, o que nós queremos também, o que os nossos filhos querem. Por isso andamos sempre à volta desta palavra que é rigor e excelência. Depois é eles sentirem na equipa a felicidade, que é a coisa mais importante. Eu muitas das vezes digo, não façam nada que não vos faça felizes. E se tiverem que fazer, vejam a melhor forma para se sentir felizes. Porque se estamos cá, decidimos estar cá, temos que ser felizes. Ser felizes no processo. Exatamente. E já te aconteceu tu teres que dizer a alguém que não dá, que não vai poder continuar, que não tem aquilo que é necessário? Eu já. Desculpa. Eu vou-lhe dizer que já disse que não é capaz, mas não é capaz porque não quer. Porque eu acho que quando nós queremos, nós conseguimos. E eu tenho um episódio, não na área da imobiliária, mas na área que eu tive anterior, que era da moda, em que eu tinha uma colaboradora em que ela tinha um potencial enorme, mas ela não queria. Sem ter consciência, ela não fazia nada para alcançar. Até que eu troquei a missão dela e ao final de 1 ano e meio era dos melhores elementos da equipa. Por isso, às vezes somos nós que não fazemos a nossa parte. E eu como líder faço a minha parte, mas o elemento que está sobre a minha alçada tem que fazer a dela. E nunca podemos desistir. E eu dificilmente desisto, não gosto de desistir. Não faz parte. Acho que não faz três. parte. E por isso, o alcançar, para mim, o alcançar pode ser uma meta de 1 milhão e a outra pessoa alcançar 100 é tão importante como o meu 1 milhão.
o esforço que a pessoa fez pode ser muito maior do que o meu. E para ela 100 pode ser tão importante como o meu 1 milhão. Claro, ou o suficiente. Ou o suficiente. Agora, e não é só isso. E cada elemento, o bocadinho que faz, constitui o puzzle. Claro. E eu sem essa pessoa não era nada. Por isso, eu acho que toda a gente consegue alcançar se quiser. João, é verdade, e tu no desenvolvimento de talentos deves-te confrontar muitas vezes com essa realidade, que é não querer mais do que alguém, exatamente por essa responsabilização. E estavas a comentar que já te aconteceu dizer não vai dar. Já. Porque eu acredito muito na reciprocidade, que é quando tu estás com alguém à tua frente, e agora falando do grupo da Remax Vantagem, nós explicamos o processo todo e dizemos exatamente o que é que tem de incrível esta profissão, mas também explicamos qual é que é o preço que é preciso pagar. E então no olhar tu percebes se a pessoa ficou encantadíssima com a parte boa do bolo, mas depois não ficou muito contente que calhar tinha que ir para a cozinha fazê-lo, não é? E é muito difícil tu conseguires equilibrar isto, que é entre aquilo que tu conseguias ajudar aquela pessoa a realizar, porque há pessoas que claramente precisam de ajuda, mas ao mesmo tempo que naquele processo de entrevista tu percebes claramente que a pessoa não quer pagar o preço. E quando não querem pagar o preço, não vais ser tu a pagar o preço sozinho, quer dizer, é impossível. Vocês falavam há pouco, eu tenho para mim que as empresas têm que oferecer às pessoas, sejam as empresas que forem, dos setores que forem também, mas no mercado imobiliário ainda mais, que têm que oferecer às pessoas sistemas que resultem. O processo de formação, o processo de acompanhamento, o processo de integração das pessoas, enfim, as coisas todas que é preciso fazer com que elas se sintam bem, as ferramentas, mas ao mesmo tempo tem que haver um sistema posto em prática em que todos tenham o mesmo processo, porque não é impossível numa empresa deste tamanho, não dá para fazer um fato à medida de toda a gente. É óbvio que nós depois temos, como dizia a Cristina há bocado, há pessoas que é por SMS, há pessoas que tens que ligar todos os dias, há pessoas que tens que gritar com elas, há pessoas que só lá vão com miminhos, cada um tem a sua característica, mas o modelo é igual para todos, não é? A Remax está estudada há anos e o modelo é igual para todos, ou seja, 25 anos. Cá em Portugal, mas nos Estados Unidos já foi há 53 ou 52 e meio, por aí. Por isso, eu acredito muito que nós temos que pôr em prática as nossas coisas de acordo com aquilo que é a nossa filosofia, a nossa forma de estar e o nosso ADN, mas temos que ter um modelo, porque isto é impossível fazer cada um à la carte. Mas respondendo de uma forma muito clara àquilo que estavas a perguntar, claramente que é preciso às vezes dizer às pessoas que não, e já nos aconteceu várias vezes, um não agora. Não ser o momento certo. Não agora. Imagina, esta profissão custa dinheiro, não vale a pena, não sei quem é que vai ouvir isto, mas eu, como não consigo mentir, digo sempre a verdade. Por muito que te custe, só o facto de não teres salário ao final do mês, tu vais gastar o teu tempo durante 30 dias e ninguém te vai pagar. Estás a construir uma carreira. Por isso, há pessoas que naquele momento preciso não têm condições para isso. E é preciso dizer-lhes a verdade, é melhor não agora do que perder a pessoa passado um mês, não é? Porque a melhor fonte de crescimento desta empresa, seja para a área que for, são as boas referências. E as boas referências fazem-se com quê? Com pessoas que têm boas carreiras e as pessoas à sua volta dizem: eu queria ser como a Viviane, queria ser como a Cristina. Se calhar vou-lhe ligar e vou-lhe perguntar o que é que mudou na vida dela para agora ela estar, sei lá, bonita, com bom ar, com um ar feliz, realizada. E é isso que atrai as pessoas. Por isso, é preferível um não agora, vai lá resolver os teus problemas e falamos daqui a um mês ou dois, do que vires agora e eu estou a estragar tudo e daqui a um mês já não estás cá. Por isso, nunca é um não absoluto. Nós hoje temos muitas pessoas que trabalham connosco, que há uns anos eu conversei com elas e depois só passado uns anos é que decidiram que era o momento certo, porque tudo tem o seu momento, mas é preciso dizer que não. Seja um não agora ou um não definitivo, porque há pessoas que claramente também não têm jeito. Imagina, eu não tenho jeito para... Eu não tinha jeito... Eu não quero lidar com pessoas. Não, isso eu não sei. Lidar com pessoas é uma coisa muito sui generis. Porquê? Porque nós todos temos o nosso perfil, eu não sei se nós temos tempo para falar sobre isto, mas todos temos o nosso perfil, e mesmo pessoas que sejam o típico bicho do mato, têm público. Porque os bichos do mato lidam com bichos do mato, não é? Ou seja, eu se for um tipo super tímido
e for lidar com um agente imobiliário super extrovertido, muito rápido e não sei o que, a coisa não vai correr bem. O senhor cliente vai dizer assim, olha, acho que não é a pessoa certa para me ajudar. E às vezes nós não percebemos isto. Eu acho que se as pessoas forem sérias, credíveis, honestas e acima de tudo empáticas, porque hoje vivemos num mundo da empatia, têm sucesso nesta profissão, desde que tenham ajuda, aquela coisa que falámos há bocado. Agora, é preferível eu dizer, olha, eu não tinha jeito nenhum para trabalhar em contabilidade, eu não gosto de ter que lidar com papéis, não é o meu ADN. Por isso, aquilo que nós temos que fazer dentro das empresas que fazem recrutamento é perceber se de facto isto faz match contigo ou não. Não é? Porque nós andamos todos, desculpem a expressão, na guerra do recrutamento uns com os outros, fazemos todos concorrência e às vezes recrutamos as pessoas erradas porque temos pressa. Não é? Claro, é urgência, é necessidade. Temos pressa, sim. Claro. E se calhar ele vai à porta do lado e fica lá e quem sabe depois ia ter sucesso. Na maioria das vezes não tem. Porquê? Porque não tem aquilo que é preciso e não tem mal nenhum. Eu não tinha aquilo que era preciso para ir trabalhar numa empresa de contabilidade, por exemplo. Claro, está tudo bem. Os papéis eu perdi-os no dia a seguir. Ainda hoje é assim, isto não vale a pena. Ainda bem que eu não sou a única, fico feliz por isso. Cristina, há bocado ouvia-te falar de ter sido uma atleta e ouviste o painel olímpico. E aquilo que é impressionante é que existe um grande paralelismo entre o compromisso, o propósito de alguém que tem um objetivo maior, com também aquilo que é um agente imobiliário que estamos aqui no ambiente de celebração, recebemos um prémio, mas no momento em que estamos a receber o prémio, estamos a perceber que o contador já está a zero outra vez, a ampulheta vira e começa tudo outra vez. Tu achas que a persistência prevalece sobre o talento? Em primeiro lugar, eu nunca sinto que comece de zero, porque eu acho que a minha vida é contínua. Porque nós, como atletas, podemos terminar uma prova, mas já estamos a pensar no treino a seguir. Por isso, nunca chegamos a zero. E na minha atividade, eu também não paro. Todos os dias... Confirmo. Não paro mesmo. Eu sinto que na minha atividade eu sou atleta também. Porque traço objetivos, porque vou à luta, porque não desisto, porque persisto, porque tenho resultados e ajudo pessoas. E muitas das vezes, nós como atletas, as pessoas não sentem diretamente, mas nós ajudamos pessoas. Porque quando nós corremos, quando estamos numa prova e estamos com o mundo a assistir, inspiração, estamos a criar felicidade. E todos nós vivemos em função da felicidade. Todos. Porque se eu estiver, seja em casa, seja com os amigos, se não estiver feliz, as pessoas parece que nem notam que eu estou lá. E se nós estivermos felizes, vamos vender felicidade. E naquilo que há bocado o João estava a dizer, é que todas as pessoas em casa conseguem vender a palavra à mãe, ao pai, ao marido, ao filho, e se conseguem vender a palavra e conseguem comunicar com eles, também cá fora vão vender ao amigo, pegam no telemóvel, nos números e vão poder falar com aquelas pessoas, porque se têm o número daquelas pessoas gravadas, é porque em algum momento falaram com eles. Houve uma relação. Quando miúdos com 20 anos têm sucesso nesta atividade, nós conseguimos perceber que isto tem muito pouco a ver com a questão de antigamente, que deixa lá ver se ele é bom comercial, se lá ver se ele é bom falante, se isto, se aquilo, porque os miúdos de hoje em dia são tudo menos este estereótipo, não é? São miúdos mais reservados, porque nasceram noutra época, não é? Mais reservados, mais para dentro, mais feitos para eles próprios, têm um ciclo de amigos mais pequeno, por isso, se eles têm sucesso nesta atividade, é porque isto não tem nada a ver com essa questão, tem a ver mesmo com a relação que nós conseguimos construir com as pessoas, independentemente do tipo de bicho que tu és. Sim, sem dúvida. Eu não acho que eles sejam tão reservados, mas se calhar são mais impessoais, porque há uma gigante partilha de informação, mas de informação e podem escolher genuinamente o que é que são. E nós antigamente não podíamos. É verdade. E têm crescido de uma forma mais isolada. Também. Enquanto nós vivíamos mais com a família todos juntos, não íamos para os quartos, neste momento os jovens vivem muito isolados. João, e é interessante, tu consegues e tens estratégias também, e calculo que sim, para terem atenção àquilo que é
capacitar estes jovens, que deves ter imensos neste momento na tua equipa, que estratégias é que tu aplicas para conseguir que eles entendam a importância também da relação cara a cara, da relação com o cliente, de falar, da oralidade, que se calhar está um bocadinho esquecida, não é? Sim, quer dizer, eu acho que tem que haver um trabalho duplo, não é só deles, também é nosso. Claro. Nós temos uma academia específica para a geração Z, dentro do Grupo Vantagem criámos isso este ano, que temos desculpem a expressão, um hub próprio para este tipo de gente, eu também tenho filhos desta idade. Claro, tem uma linguagem muito própria. Sim. E não é só isso. Uma forma de estar. Nós conseguimos estar numa palestra durante 2 horas. A geração Z dá-me 20 minutos do teu tempo e não tens mais. Ou seja, tem que ser, eu acho que tem que ser mais de nós para eles do que deles para nós. Porquê? Porque, imagina, eu sou da geração em que o feedback era um problema. Se o meu chefe vem ter comigo, dar-me feedback, eu não aceito aquilo, chego a casa, começo a chorar e o meu chefe não gosta de mim. Estes miúdos adoram feedback, diz-me como é que eu posso melhorar, diz-me se fiz bem, se fiz mal, se fiz assim, se fiz assado. E em vez de impor, nós temos que tentar dançar com eles de forma diferente. Eu dou muitas vezes este exemplo, o meu filho mais velho, faz este ano 26 anos, quando começou a trabalhar, e começou a trabalhar também nesta área, tanto começava a trabalhar às 8 da manhã como começava a trabalhar às 2 da tarde. Que é indiferente. Para ele é igual. E de facto é igual. Os resultados não se medem porque começaram a trabalhar às 9, mas o nosso estereótipo da geração anterior era: se eu às 9 horas não estiver a fazer o que tenho que fazer, alguém vai estar aqui a ver isto e o meu chefe vai se zangar comigo. Ou seja, tem que haver uma dupla... Uma adaptabilidade também da cultura da empresa. Não tanto da cultura, mas da forma como se espelha aquilo que é suposto. Imagina, eu próprio tive que mudar muito na minha forma de captar este tipo de miúdos. Eu tenho que estar no TikTok. Que bom. Que é tudo menos, isto é completamente contra a natura, não é? Mas para eles também é contra a natura ter reuniões intermináveis, para eles, que para nós são coisas normais, mas reuniões intermináveis de 1h30, e que de vez em quando eles têm que ter esse tipo de coisas, mas não pode ser todos os dias. Tem que haver um processo de adaptabilidade muito grande, porque no resto eles estão muito bem adaptados e muito bem apetrechados para aquilo que é a realidade de hoje, porque eles já começaram a vida deles a viver dentro do telemóvel. Não é? E ainda hoje falávamos sobre isso aqui na convenção, que é esquece tudo aquilo que fazias antes, já ninguém vê e-mails, já ninguém está à espera que tu vais fazer uma newsletter ou o que é que seja. As pessoas estão à espera que tu comuniques com elas por direct message, por mensagem no Instagram, tudo, não é nada tipo. Por isso, para eles isso é mais do que normal, por isso é que eles chegam aqui e com os drives certos e com o treino certo, que eles têm que treinar, não é? Há malta que não sabe, por isso têm que estar dotados para isso. Eles conseguem ter os resultados porque a ferramenta eles já têm. É verdade. E eu agora senti-me mesmo muito velha porque lembrei-me que eu tinha amigos de correspondência quando era miúda, estão a ver? Aqueles amigos que tínhamos de outros países, escrevemos uma carta, esperávamos que eles recebessem a carta, eles recebiam de volta, não é? E de facto a comunicação mudou de tal forma que... E a rapidez do processo. A rapidez. A rapidez. Estamos a segundos, estamos sempre em contacto. Por isso não temos justificação para não fazer, não é? É isso. Não vale a pena dizer aos miúdos: vê lá como é que fazes o texto para descrever a casa que angariaste ontem. Porque eles dizem: como assim? Quem vai fazer o meu texto é o ChatGPT? Sim, claro, é extremamente diferente. Ou nem precisam de escrever, basta falar que o texto que aparece, não é? Exato. E escolhem o tom, e escolhem a linguagem. Isso. Isso também é ótimo e dá também aqui pano para mangas para falarmos e debatermos tudo aquilo que será o futuro. Falando em futuro, Cristina, gostava de te perguntar, por fim, quais é que são aqui os teus planos para a tua equipa, para o futuro? Como é que vês os próximos tempos? Agora é que vai ser, vais ver aqui tudo. Estão a gravar, não estão? Então, está tudo a ficar gravado. Este senhor que está aqui ao meu lado, que me recrutou, eu prometi que nunca o iria decepcionar. Por isso, eu cumpro as minhas promessas. Claro e por que sim, isso, és a mulher do Porto, como eu, nós cumprimos sempre até ao fim. Sempre as minhas promessas e, como tal, de ano para ano tenho vindo sempre a crescer.
E por isso que eu digo à minha equipa é olhar sempre em frente, acreditar naquilo que nos propomos fazer e, acima de tudo, fazer sempre com felicidade, com credibilidade e prometer e fazer sempre com confiança. A confiança leva-nos a todo lado, conquistamos tudo, o mundo, e pensar sempre, não há ninguém melhor, há igual ou poderíamos ainda superar o próximo, sempre. E como a equipa acredita sempre nas minhas loucuras, que eu adoro ser louca, por isso nunca tenho receio nem medo. É sempre em frente. Muito bem, isso é um ótimo conselho. Sempre. João, tu és um vanguardista, acho que toda a gente te conhece, estás sempre a inovar, estás sempre a ter novas ideias. O mundo precisa disso, não tem como. Na nossa área, se não for assim, a coisa não corre bem. Então, e diz-me uma coisa, também tu estás a ser gravado, eu queria saber o que é o próximo passo, o que é assim agora o teu grande projeto, tu vais inovar e vais surpreender toda a gente e vais dar palestras no mundo inteiro a ensinar outras pessoas como atrair estes talentos, como reter estes talentos. Eu acho que não há nada transcendente que vá acontecer por aí, eu acho que nós temos que ir investindo tempo para termos inspiração. Eu vou investindo todos os meses algum tempo para conseguir ter o cérebro a saltar algumas pipocas diferentes. Há algumas coisas que vão acontecer, tipo esta da Academia da Geração Z, e a forma como nós captamos este tipo de miúdos já é uma coisa que dá que falar, por isso nós já estamos a fazer esse caminho, mas eu acho que para mim a coisa mais importante é continuar a ser um exemplo. Nós continuarmos a ser um exemplo para os outros, percebermos, imagina, eu hoje tenho que trabalhar connosco uma equipa de recrutamento com várias pessoas que já são eles que fazem o trabalho todo, e isso para mim é aquilo que mais me enche de orgulho e que eu quero continuar a fazer, que é inspirar as outras pessoas a fazer aquilo que eu sei que elas sabem fazer, mas que às vezes falta, sabes, aquelas pessoas que têm medo de saber se a piscina está com água fria ou com água quente, que é preciso empurrá-la lá para dentro. Empurrar, não é? E depois nada. Eu acho que é isso que eu quero continuar a fazer, independentemente dos números. Eu acho que aquilo que me inspira mesmo é continuar a mudar as vidas das pessoas, como estou a conseguir mudar a vida da Cristina, porque isto precisa confiança. A Cristina trabalhava, eu nem vou dizer o que era, mas trabalhava noutra marca e mas podes dizer, confiou, não é preciso, confiou naquilo que era o modelo de negócio da Remax Vantagem e aquilo que nós queríamos fazer em conjunto, e a verdade é que isso já trouxe resultados para muita gente que nós muitas vezes nem sabemos. O resultado indireto do sucesso que nós damos aos outros, nós não conseguimos medir. É endémico. Não, sim, é que por muito que tentes, o resultado da Cristina e das outras Cristinas todas que têm impactado o Grupo Vantagem não tem medida, até em termos globais daquilo que é o resultado da empresa toda. Porque a Cristina impacta não só o Grupo Vantagem, como a Remax Portugal, a Remax Europa, a Remax Internacional, e às vezes nós não damos conta disso. Sim, essa viralidade que leva muita gente depois por arrasto. E esse é o meu papel, acho eu, que é mostrar às pessoas que aquilo que tu fazes ou aquilo que tu não fazes, muitas vezes é aquilo que tu não fazes, não causa impacto só na tua vida. Causa impacto na tua vida e na vida dos outros todos que escolheram a mesma marca que tu, ou escolheram a mesma empresa que tu, e tu muitas vezes achas que só te impacta a ti. E eu acho que este sentido de responsabilização mútua, quanto mais nós conseguimos pensar nisto de uma forma construtiva, mais fácil é nós conseguirmos proteger aquilo que é a empresa que é de todos. É verdade. Cristina, ias dizer alguma coisa? E para além da vida profissional, é o que está por trás de nós, que é a família. Tem um impacto, o equilíbrio, e o impacto tem sobre a família e a família sobre nós também. A energia que nos transmite e a confiança sobre nós. Quando a família acredita em nós e está ao nosso lado, é tudo mais fácil. Muito mais fácil. Cristina e João, muito obrigada. Obrigado. O tempo voou, já passamos muitíssimo o tempo, mas foi um gosto, era capaz de estar aqui a falar convosco toda a noite. Igualmente. Obrigada pela partilha. Este episódio mostrou que reter não é segurar, é investir, é acompanhar, formar e acreditar. Se lideras uma equipa ou tens essa ambição, não te esqueças de ouvir e partilhar este episódio que está disponível no Spotify e no YouTube. Obrigada e até breve.